Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Railane. Vocês me ouvem? Sim, Railane. E aí, Tiago, tá me ouvindo bem? Renato? Renato, sim. Oi, tô sim, professor. E aí, Tiago, tudo bom? Minha gente, Tudo bem. boa tarde. Deixa eu só tirar uma dúvida com vocês, porque eu olhei o material, mas eu não sei se o material foi atualizado. Enfim, eu posso ter olhado o material desatualizado. Essa é a nossa última aula de conteúdo. Essa seria a última aula de conteúdo. A prova de vocês já é dia primeiro, é isso? Deixa eu ver aqui o calendário, Pedro, porque ou é a penúltima ou é a última mesmo. Pronto, ótimo. Dá uma olhadinha. No calendário saiu dia 1. Não Porém, foi? a representante disse que tinha comunicado com Isabela e que haveria um adiamento dessa prova, né? Aí ela ficou de falar para a gente está no aguardo. Mas pelo calendário está para dia 1 de junho. Porque isso mesmo, Tiago. Eu olhei no calendário. Só que o calendário que eu olhei, ele era um calendário provisório e poderia sofrer alguma alteração. Só que eu procurei nas minhas mensagens do WhatsApp, do grupo da faculdade, o calendário atualizado e não achei. Aí eu disse, então, mas não tem problema, porque eu pergunto para os meninos. E eu sei que era um calendário passível de alteração, sabe? Mas aí, como está lá dia primeiro, eu fiquei na dúvida. Eu disse, não, vocês certamente estão mais atualizados do que eu. Já que eu entrei praticamente nas últimas semanas, né? Praticamente não. Entrei nas últimas semanas. Railane, enquanto tu tenta falar aí, ver o teu calendário, eu vou pegar um copo com água, beleza? Tudo bem? Tudo bem, é isso mesmo, Pedro, que... Que Tiago Esqueci o nome dele, falou. Tiago, tá certo. Então, nós temos a aula de hoje e a aula da semana que vem, certo? Isso. Beleza. Eu só preciso me organizar, porque o nosso conteúdo de mediação, ele não é um conteúdo, mediação e conciliação, né? Ele não é um conteúdo longo. Ele é um conteúdo mais enxuto. Então, eu mandei dois materiais aí para o grupo de WhatsApp, certo? Porque eu ainda não tenho acesso ainda não tive acesso ao portal para lançar os materiais no portal para vocês. Então, eu joguei aí no grupo o material da nossa aula e quero que vocês acompanhem por esse material. Se fosse necessário, nós viríamos esse conteúdo hoje. Conteúdo dessas duas folhas que eu mandei para vocês. Como nós temos essa aula e a próxima, a gente vai iniciar hoje e termina na semana que vem. Beleza? Beleza, Pedro. Eu vou pedir só para que vocês, enquanto eu pego a água, só para que vocês deem uma lidinha rápida nessa primeira folha que eu mandei, que está aí no grupo. Só para vocês tomarem conhecimento daquilo que a gente vai discutir hoje. Uma lidinha rápida mesmo, coisa assim de... Ô, Pedro, deixa eu te Oi, falar oi, uma oi, coisa. Railane. Manda. Eu li, tava lendo agora o material que você mandou, e aí tem Sim. muita coisa, assim, eu acho que a gente já deu muita coisa ali. Um exemplo, processo judicial, no judicial e extrajudicial, aqueles princípios também. A gente já viu, Ah, não todos, existem alguns ali que realmente que eu não lembre. Mas assim, aqueles princípios ela falou explícitos, não implícitos. Ela tratou deles dentro da lei, só que a gente já sabe, meio que já sabe, entendeu? Aí é sim, só para sim. o senhor, que de fato a gente já teve algum contato com aquilo. Com a matéria, tá certo. Então, vamos fazer o seguinte: eu posso, já que vocês já viram alguma coisa de mediação,
eu vou dar uma passadinha rápida, sem aprofundar muito nos conceitos, e a gente começa discutindo, e aí com mais calma, os princípios, já que vocês parecem, né, supostamente viram alguns, mas não viram todos, pelo menos os que estão no material, aí a gente retoma com mais cuidado a partir dos princípios. O que é que você acha? Pode ser? Não, perfeito, Pedro. Tudo bem? Porque aí eu só dou uma pincelada nos conceitos, a gente fala um pouquinho dos conceitos, e aí começa falando com mais cuidado a partir dos princípios. Aí fala dos princípios, fala da figura do mediador, do conciliador, fala da escolha, né, do mediador e do conciliador e dos impedimentos dos mediadores e dos conciliadores, certo? Ok. Beleza. Dê aí uma lidinha só enquanto eu pego água, tá? Pedro, boa tarde. Antes de não. Pedro? Oi, Lana. Eu entrei quase agora, eu não sei se tu falou sobre a prova, porque Isabela disponibilizou o calendário e a Sim. tua prova seria dia 1, ou seja, a gente só teria essa aula. Continua da Uhum. mesma forma ou... Então, Lani, a gente estava falando, inicialmente a gente até discutiu sobre isso, mas os meninos falaram que a representante tinha conversado com Isabela e que a prova teria sido adiada. Tu és a representante? Não, a representante é Letícia, mas até então eu não tenho conhecimento que ela disse que seria outra data, não. Isabela, pelo que eu tenho entendido, Isabela tinha dito que iria ver como seria. Então, faz o seguinte. Antes da gente discutir tudo que a gente tem para discutir, eu vou dar uma ligada para a Isabela rapidinho, tá? Aqui com vocês mesmo. Porque aí a gente já dirime essa Tá dúvida, bem. né? É bom logo, porque Não assim, é não? É. uma aula só para prova é meio complicado. Se bem que viu? Eu tinha me organizado para uma aula só. Assim, esse conteúdo nós iríamos ver em uma aula só, que está aí.
Pedro, tá me escutando? Oi, tô sim. Ó, foi exatamente isso que você falou mesmo. O Tiago acabou de mandar no grupo com o ponto que Lícia tinha dito que Isabela falou que a prova de mediação iria ser adiada. Então, a gente teria Certo. essa aula e mais outra para a prova. Agora, ela também não disse a data ainda. Eu acho que Isabela está procurando, mas, de fato, vai ser adiada de mediação. Assim como o Vai, Tiago, né? eu também estou entendendo assim, foi. Assim como o A quê? partir Assim como o Tiago? É, Assim como o Tiago do que... momento que ele não bota uma data, a gente não tem como separar os conteúdos. A gente não tem como separar os conteúdos e dizer que vai ser próxima aula, a gente vai ter outra aula ou não. Então, a gente precisa ter uma resposta. Se for para ser semana que vem, a gente vai estudar mais essa matéria. Então, ainda Entendi. não tem uma confirmação, Não, então eu não foi vou... adiado. Ó, eu É questão de vou... interpretação. não, exatamente. Por isso mesmo que eu e Tiago estavam falando a Pedro, que de fato Letícia disse que a prova ia ser adiada. Ninguém aqui falou data nenhuma, porque também a gente quer saber. O problema aqui é que a gente está falando se iria ter essa aula ou outra. Na nossa visão, iria ter essa aula e outra. A gente só está falando isso. Ô, Railane, me diga uma coisa. A representante chegou a confirmar isso? Ela... Não, ela mandou no grupo. Você quer que eu coloque aqui? Segura, deixa eu só ver se eu consigo falar com a Isabela, tá? Se eu conseguir, vai ser Pronto, ótimo, ótimo. porque aí a gente Ótimo. não fica nessa imparcialidade, que o bom é falar com quem manda, não é não? É porque, assim, ela só falou que seria adiada. Justamente, Aí, justamente. aí, como eu tinha dito no começo, a gente está no aguardo para saber quando será o adiamento. Exatamente. Ótimo, é bom porque ela já diz de repente, né?
Pessoal, eu tentei ligar aqui para a Isabela, mas acho que ela deve estar impossibilitada de atender, porque ela nem me atendeu e também não está online no WhatsApp. Eu mandei uma pergunta lá para o grupo da gente, dos professores, né? Então, certamente, quando ela vir, ela vai receber. Ou ela vai responder. Quando ela vir, ela vai responder. Mas, se a representante já falou que iria haver uma alteração e só ficou decidido, como é que se diz? Só ficou faltando o dia em que seria a prova de vocês, possivelmente vai ser para uma semana depois, né? Porque o que tinha me dito foi que parece que havia 2 ou 3 encontros. Teve o da semana passada, mais 2, 3. Eu fiquei imaginando que poderia ser 2 ou 3, o da semana mais esse, o da semana passada mais esse, 2. Então deve estar na média. Eu vou me programar para dar o conteúdo em 2 aulas, o restante do conteúdo em 2 aulas. Se não tiver sido adiado, se ela não tiver confirmado que seria adiada, agora ela vai ter que adiar, porque a não ser que ela responda antes do término da aula. Tudo bem? Então, a gente vai trabalhar até com a programação para o conteúdo em 2 aulas. Essa aula de hoje e a próxima. Beleza? Certo. A possibilidade que teria, Pedro, é de tu falar com ela pedindo para alterar, botar empresarial antes de tudo. Que o empresarial tá para a última data, no caso do nosso calendário, que é 16 de junho. Sim. Aí faria mais sentido porque a gente teria mais aulas e teria mais tempo de estudar. Porque faltando, sei lá, 5 dias para a prova, eu acho meio injusto com todo mundo. Mesmo o conteúdo você tendo estudado, tentado dar da melhor forma. Tá, sim, entendi. Você prefere que a prova realmente seja adiada, não é isso, Lana? Com certeza, eu acho Sim. que tem que ser, porque empresarial já teve outras aulas e você não. Certo, certo. Não, mas eu converso. De toda maneira, eu converso com ela e ela entende, ela vai entender. E tem um relato dos meninos que disseram que a representante falou que seria adiada mesmo, né? Então, a gente pode ficar tranquilo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar discutir aí esse restante de material em 2 aulas. A gente tenta fazer uma aula que não seja tão pesada hoje, inclusive porque esse material realmente ele não é um assunto pesado, difícil de ser discutido. Vocês já viram, mediação e conciliação, eles são muito parecidos e são muito parecidos entre eles com a arbitragem. Então, a gente só se preocupa ali com alguns prazos, com alguns conceitos, mas, no geral, são assuntos parecidos. Então, eu tenho certeza que vocês não vão ter grandes dificuldades. E a grande maioria de vocês foram meus alunos. E vocês sabem que o meu perfil é de uma prova mais tranquila, é de uma prova mais objetiva. Até porque eu não quero depois que Patrícia venha me dizer que se arrependeu de passar vocês para mim e que vocês tiveram um desapego, né, pela cadeira e que alguém foi reprovado, por exemplo. Então, vamos manter a ordem, vamos manter tudo tranquilinho para vocês só fazerem mais uma prova e se livrarem de mim. Tá certo? Então, bora lá. Vê só, como a gente tinha falado, cadê? Oxi. Sim, Railane tá aí. Então, como a gente tinha falado, eu vou falar rapidamente dos conceitos e aí depois a gente parte para discutir os princípios, certo? Vê só, galera. Eu trouxe aqui, ó, conceito de mediação. É atividade técnica exercida por um terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar
ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Coloquei uma breve observação dizendo preferencialmente quando houver vínculo anterior entre as partes. Eu acho que todo mundo que está aqui esteve na palestra da semana passada, não foi isso? Acho que só talvez não Carol, mas o resto, pelo que eu lembro, todo mundo esteve na aula da semana passada, não foi na palestra do professor Eduardo? Quem me confirma? Eu não estava, a Carol já disse aqui, kkkk, eu não estava. Mas Tiago estava, Ralane estava, Lana estava, Adélia estava, o Everton estava, Renato, eu acho que estava, Letícia, eu também não. Bom, aquela discussão na aula passada foi muito uma discussão assim, en passant, né? Porque na palestra não dá para aprofundar tanto, mas a palestra da semana passada ela foi uma discussão en passant, né? Ela foi uma introdução ao assunto da mediação e da conciliação. E a gente viu lá que o palestrante ele deixou bem claro para vocês a relação, ou melhor, a diferença entre mediador e conciliador, bem como a mediação e a conciliação. Galera, a figura do mediador é aquela que é convidada para o caso da mediação extrajudicial, né? As partes convidam o mediador para que ele conduza a mediação como um ser imparcial entre as partes, mas que possa aí verdadeiramente guiar estas partes para que cheguem a uma conclusão justa ou, ao menos, satisfatória para ambas, certo? Então, a figura do mediador, que não pode estabelecer decisão, vejam, quem estabelece decisão é juiz, né? Quem profere sentença é juiz ou árbitro, como vocês viram lá no primeiro bloco de aulas, né, para P1, que o árbitro ele tem o poder de proferir decisão arbitral ao final. Aqui na mediação, não. O mediador ele é um ser imparcial que será indicado pelo Poder Judiciário quando se tratar de mediação judicial, certo? E aí, nessa mediação judicial, as partes, ou melhor, na mediação judicial, não se aguarda o aceite das partes, né? Pouco importa o aceite das partes. Ele é alguém que se equipara ao funcionário público, né, a título de legislação. Então, ele vai ser indicado pelo tribunal e ele conduzirá ali toda a mediação como figura imparcial para dirimir ou ajudar as partes a chegarem a uma conclusão satisfatória, certo? Então, essa é a figura do mediador. Nossa, que susto, branco. Então, essa é a figura do mediador. Tem um detalhezinho aqui da observação. Vejam, a gente costuma dizer, há um consenso, né, entre os operadores de que a mediação ela é indicada para quando a gente tem uma relação entre as partes. O palestrante até comentou isso na semana passada. Então, quando se há uma relação entre empresas, por exemplo, né? Vocês viram lá na arbitragem que a decisão arbitral não se cogita, né? Que uma decisão arbitral seja proferida e ela não seja cumprida por uma das empresas, né? Pela empresa sucumbente. Não se cogita no mundo empresarial que uma decisão arbitral não seja acatada e cumprida pela parte sucumbente. Isso fere a reputação, fere a imagem da empresa com seus colaboradores, com outras empresas que negociam, que são passíveis de serem parceiras, né, de negociarem futuramente. Então, não se cogita.
O mesmo acontece aqui com a mediação, pessoal. Então, quando as empresas elas já têm um contrato mútuo, né, de prestação de serviços, entre ela, prestação de serviços ou prestação de matéria-prima, por exemplo, a indicação da mediação, ela recai exatamente sobre esses casos, para que as partes, quando elas já têm um negócio estabelecido entre si, mas havido algum problema, a mediação ela acontece para resolver o conflito e que as partes, após a resolução do conflito, elas possam continuar negociando, elas possam continuar parceiras. O palestrante na aula passada, ele falou, olha, a mediação ela é indicada para quando as partes já têm alguma relação. Já a conciliação é um pouquinho diferente. Vê só, no conceito, implica a atividade do conciliador que atua na tentativa de obtenção da solução dos conflitos, sugerindo a solução, sem que possa impor a sua sugestão compulsoriamente. Vocês percebem que entre a figura do árbitro, do mediador e do conciliador há uma gradação de suas responsabilidades? Vocês conseguem entender isso? Tiago, Lana, Railane, Adélia, Carol, Letícia, Everton. Vocês percebem assim, essa gradação da participação e das responsabilidades entre árbitro, mediador e conciliador? O conciliador, galera, ele até pode sugerir soluções, mas ele não pode impor conduções. O material até usa o termo, né? Compulsoriamente. Ou seja, empurrar a decisão goela abaixo, como acontece com a sentença judicial ou com a sentença arbitral. Por exemplo, aqui o trabalho do mediador e do conciliador, eles são trabalhos mais cautelosos, né? O mediador, ele sequer pode sugerir uma resolução para o conflito. O que pode e o que deve fazer mediador é conduzir as partes para que elas cheguem a uma solução satisfatória. Árbitro e juiz impõem a sua decisão coercitivamente, por meio da sentença do judicial e por meio da sentença arbitral. Já o mediador, esse não. Esse só conduz as partes para que elas cheguem a um denominador comum, né? Uma decisão satisfatória. Ele não pode sequer sugerir. O conciliador, por sua vez, este pode ao menos sugerir. Ele não tem a limitação que tem a limitação o mediador. No entanto, ele sugere, ele não impõe. Ou seja, ele não tem poder de decisão. Ele, no máximo, pode ter a sua sugestão acatada. Veja que é uma gradação, né, entre juiz e árbitro, para mediador até o conciliador. A participação deles no processo são participações diferentes. Ainda diz aqui na observação, preferencialmente quando não houver vínculo anterior entre as partes, isso para o conciliador. Nós costumamos dizer, pessoal, e vocês já devem ter ouvido falar nisso, eu até senti falta dessa fala do palestrante na semana passada, mas enfim, né? Numa palestra de 1h30 não dá para falar de tudo. É o seguinte, a gente costuma afirmar que o mediador, ele resolve o conflito. Ou seja, o trabalho do mediador, ele é um trabalho mais denso, é um trabalho mais demorado. Por isso que o tempo para a mediação é um tempo mais longo. Já a figura do conciliador, ele não resolve o conflito. O trabalho do conciliador, ele é um trabalho mais superficial, exige uma complexidade menor. Portanto, a lei estabelece um prazo menor. O conciliador, ele resolve apenas o problema. É como se, na prática, o mediador, ele tentasse resolver
todo aquele problema ou todo aquele conflito havido entre as partes, porque entre elas há uma relação de proximidade, há uma relação de negócio, há uma relação familiar a serem preservadas. A ideia do mediador é preservar a relação já existente. Por isso que, em algumas situações, a indicação é de mediação e, em outras situações, a indicação é de conciliação. Quando já há uma relação a ser preservada, indica-se a mediação. Quando não há uma relação a ser preservada, mas há apenas um problema a ser dirimido, indica-se a conciliação. Resolve-se o problema e depois cada um segue sua vida. É como acontece numa relação de compra e venda, né? Fulano busca uma determinada empresa. Perdão, pessoal. Fulano busca uma determinada empresa e compra, sei lá, um material de decoração, um sofá. Compra um material, compra um sofá assinado por um design, e esse sofá custa R$20.000, certo? Um preço absurdo, porque ele queria aquela peça daquele design específico. Mas ao receber o produto que ele comprou em casa, ele percebe que ele não recebeu o sofá que ele comprou. Pouco importa se o sofá que ele comprou era um sofá, se o sofá que ele recebeu era um sofá mais caro, se era um sofá mais barato. Ele não queria apenas o sofá. Ele queria o designer, né? Ele queria a peça de obra do design. Então, ele não quer aquela que ele recebeu, ainda que aquela seja mais cara. Ele quer aquela que ele realmente comprou. Então, a conciliação, ela serve para dirimir aquele problema. É momentâneo, ela é circunstancial. Resolve-se o problema e as partes seguem seus caminhos, cada um para o seu lado. A mediação, ela tenta resolver o conflito com a ideia de fazer com que a relação ela permaneça existindo após a decisão da mediação. Galera, eu preciso que vocês me afirmem se até aqui está tudo bem, deu para entender aquilo que a gente discutiu aqui brevemente. Me digam aí. Se não, me avisem que a gente planta bananeira para encontrar outras palavras e fazer com que vocês entendam, tá? Foi pergunta retórica não, tá, galera? Eu estou aguardando alguma resposta de vocês. Tiago, Lana, Renato, Paloma, Letícia, Everton, Railane, Adélia, Carol. Ó, eu já vi aqui. Tiago, tranquilo. Lana, até agora tá ok. Carol disse, certo. Renato disse, tá tranquilo, ótimo, que bom. Qualquer coisa, pessoal, ou vocês me interferem com a voz, ou falem aqui, tá? Eu confesso que eu prefiro que vocês falem, porque às vezes eu até esqueço de olhar aqui para o lado. Mas, enfim, façam como vocês acharem melhor, beleza? Então, vejam, dirimido aí o papel. Eu estou falando nisso, pessoal, e eu quis retomar esse conceito aí entre as duas figuras, né? Porque são conceitos muito parecidos, muito próximos, né? E que certamente, veja, com toda certeza, estarão na nossa prova. Eu quero até que quem esteja aí com material pode até fazer aquele risquinho verde, botar uma setinha e colocar cai na prova, ou colocar importante, certo? Marquem aí, porque isso certamente estará na nossa prova. É uma ótima pergunta para ser explorada, né? Qual a diferença entre a conciliação e a mediação? Ou qual a diferença entre a figura do mediador e do conciliador? Foi isso que a gente discutiu agora. É um ótimo questionamento a ser explorado na nossa prova. E cá para nós, será. Tá bom? Vejam só, existem alguns princípios impositivos que permeiam ali as atividades desenvolvidas, tanto pelo mediador quanto pelo conciliador. Nesse momento, estamos falando de princípios que norteiam
a atividade de ambos os profissionais, certo? Não servem só para um ou para o outro, servem para ambos, porque a atividade desenvolvida por ambos é muito parecida, né? Então, independência, pessoal, o princípio da independência, ele se assemelha muito à figura, o princípio da independência, na verdade, do mediador e do conciliador. Ele se assemelha muito à independência que se exige tanto do juiz, do magistrado togado, quanto a independência que se exige da figura do árbitro, certo? Eles não podem ter quaisquer relacionamentos nem com nenhuma das partes, nem com o autor, nem com o réu, né? Com nenhuma das figuras que estão ali resolvendo a contenda entre eles. Então, é preciso que mediador, conciliador, árbitro, magistrado, eles tenham um trabalho independente. É preciso que eles não tenham relação nenhuma, nem de amizade íntima, nem de inimizade capital, certo? A amizade íntima é aquela de frequentar a casa, como o Bolsonaro está fazendo agora, né? Com o secretário da Polícia Federal. Veja, aquela decisão ela é, no mínimo, imoral, porque ele trouxe para trabalhar no governo alguém que tem uma relação íntima com a família dele, que por hora está sofrendo a investigação da Polícia Federal. Veja, assim não vai haver imparcialidade da investigação feita pelo aquele órgão da Polícia Federal, bem como não vai haver imparcialidade daquele que tem o poder de decisão ou de condução do problema, como é o caso do mediador, e daquele que sugere possíveis soluções, como é o caso da figura do conciliador, certo? Então, a imparcialidade, ela permeia aí a atividade dessas quatro figuras: magistrado, que é o juiz togado, né? Do árbitro, do mediador, bem como do conciliador. Esse é um princípio que recai sobre a atividade de todos eles, de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, ou têm um poder de decisão, ou têm um poder de conciliação, bem como o poder de sugestão. Certo, galera? Então, a independência, a imparcialidade, ela deve permear todo o trabalho exercido. Ok? Tranquilo isso. Deixa eu só me lembrar, porque eu estava com algo na ponta da língua para falar para vocês, mas... era isso. Vejam, a imparcialidade que se exige de mediador, conciliador e até do árbitro mesmo, ela é a mesma imparcialidade que se exige do magistrado, porque para todos eles a gente pode relacionar essa independência, essa imparcialidade, assim como os critérios de suspeição e de impedimento. Então, tudo aquilo que nós conhecemos como suspeição e impedimento para o desenvolvimento da atividade do magistrado no julgamento de processos, certo? São as mesmas, têm as mesmas características para a independência e para a imparcialidade de conciliador, mediador e até do próprio árbitro, certo? Não pode haver relação de amizade íntima, porque essa decisão possivelmente ela será viciada, né? Não pode haver amizade íntima com nenhuma das partes, bem como não pode haver inimizade capital. Vocês já devem ter ouvido falar do que é a inimizade capital, né? A inimizade capital não é aquela que a pessoa diz, eu não gosto de você, né? Eu não vou com a cara de fulano. Isso não é inimizade capital, pessoal. Inimizade capital é o inimigo de morte. É aquela inimizade, a vida, né, entre partes que não permite que elas frequentem o mesmo ambiente. Por exemplo, uma mesma sala de trabalho, né, uma mesma festa. Então, essa é a inimizade capital. O fato do juiz, por exemplo, não gostar do advogado ou de não gostar de uma das partes, isso não torna o juiz impedido,
né? Ou suspeito. Porque o fato de você não gostar, isso não retira a imparcialidade do seu profissionalismo, certo? Isso é uma coisa, não gostar é uma coisa. Agora, ser inimigo capital é algo muito mais sério, é algo muito mais profundo. E isso sim pode interferir no seu profissionalismo e pode interferir na sua imparcialidade. Por isso que nós falamos em amizade íntima e inimizade capital. Galera, princípio da independência, tudo bem para vocês? Sim, Lana, sim. Beleza. Que mais? Eu falei da independência e da imparcialidade, né? Percebam que são princípios muito próximos, né? O que a gente pode utilizar para um, a gente utiliza para outro. Quando a gente diz que, quando o material ele enumera ali a imparcialidade como um segundo princípio, né? Mas vejam que eles estão juntinhos ali, colados, é porque na independência o juiz ele não pode ter, inclusive, nenhuma relação de família com nenhuma das partes. Ele precisa estar, o juiz, o conciliador e o mediador, perdão, pessoal, conciliador e mediador, ele não pode ter nenhuma relação com as partes, nem de amizade íntima, nem de inimizade capital, muito menos sanguínea, certo? Para que ele possa proferir decisão independente. No caso do mediador, para que ele possa conduzir com total independência, e para o caso do conciliador, para que ele possa sugerir soluções com a total imparcialidade que todos os casos exigem, certo? Podemos seguir? Podemos falar da oralidade. Everton? Sim. Então, vamos lá. A oralidade, galera, acompanhem comigo, tá? Eu costumo dizer, e boa parte de vocês, eu lembro do rostinho de vocês, então boa parte de vocês já foram meus alunos. Eu sempre comento nas minhas aulas que mais importante do que a gente conhecer o dispositivo legal é entender o raciocínio processual, né? O raciocínio jurídico do ordenamento jurídico. Porque esse, sim, resolve muito mais do que um mero dispositivo legal, certo? A lei, pessoal, ela foi criada para ser consultada sempre que necessário. Nós não somos obrigados nem de longe a decorar a lei. A gente não precisa colocar a lei no nosso HD. A gente só precisa entender como funciona o ordenamento jurídico. Inclusive porque, muito sabiamente, a lei ela é muito mais um ponto de referência, né? Ela é um paradigma, ela não é para ser operada e aplicada ipsilíteris, né? Nós estamos falando da ciência jurídica, pessoal. A ciência jurídica ela é uma ciência humana, que significa dizer, ela é uma ciência passível de falhas, certo? E ela não é uma ciência exata. A nossa ciência, ela é uma ciência humana, ela é uma ciência argumentativa. Então, ela pode variar no tempo e no espaço, certo? E ela depende de várias perspectivas. Então, a oralidade, ou melhor, então, o raciocínio jurídico, ele é muito mais importante e ele nos serve muito mais do que um mero dispositivo legal. A gente não precisa gravar dispositivo legal porque ele está lá na lei. E a hora que a gente precisar, a gente vai consultar. Vocês, quando estiverem atuando, né, como magistrados, como membros do Ministério Público, como advogados, vocês vão perceber que várias vezes um juiz ele vai abrir o código durante a audiência e vai dizer, o artigo tal, da lei tal, diz exatamente o seguinte, porque nós não somos obrigados, nós não somos
criados, educados para gravar. Isso é muito simplório. É muito melhor nós compreendermos o raciocínio. Isso nos é muito mais útil, tenho certeza. Então, a gente já viu que a oralidade ele é um princípio impositivo, tanto da atividade do mediador quanto do conciliador. Mas por que a oralidade é um princípio impositivo? Ora, galera, acompanhem comigo. Se a mediação e a conciliação são instrumentos criados pelo ordenamento jurídico para desafogar o poder judiciário, então esses institutos eles precisam obrigatoriamente tratar ali com maior leveza, né? Com maior agilidade. E para ter agilidade, precisa ser menos impositivo, né? Precisa ser menos complexo. Então, para ser menos complexo, né? Porque para não exigir a instrumentalidade de formas, né? Tal como se exige no processo judicial, aqui a coisa é para ser mais rápida, mais célere, mais suave, menos complexa. E, para isso, não dá para exigir que todos os atos praticados pelas partes, além dos atos praticados pelo conciliador e pelo mediador, eles não podem ser reduzidos a termo. Reduzir a termo, pessoal, significa dizer copiar, transcrever, né? Isso demanda aí muito mais tempo. Então, por isso que a atividade desempenhada pelo mediador e pelo conciliador, ela deve ser oral, porque sendo oral, ela é muito mais objetiva, porque faz com que as partes entendam com uma maior facilidade, né? Porque aí você usa a entonação, você usa a expressão facial, então isso facilita o entendimento pelas partes. E, sendo oral, você tem um ganho de tempo muito maior. Então, basicamente, os trabalhos desenvolvidos pelos mediadores e pelos conciliadores, eles serão, no geral, orais, para trazer a ideia de simplicidade e de agilidade, que são características da mediação e da conciliação, para diferenciá-las do procedimento judicial ordinário. Entendido isso, galera? Tranquilo? Até aqui tudo bem? Princípio da oralidade. Railane, tudo bem, filha? Até aqui? Tudo ótimo, Pedro. Tudo ótimo. Graças ao bom Deus, não é não? Obrigado. E aí ele diz assim, ó, na letra D, ele fala do princípio da autonomia da vontade entre as partes. É outro princípio muito esclarecedor, tanto para o procedimento, né, tanto para o trabalho desempenhado, quanto para a própria atividade exercida pelo mediador e pelo conciliador. Ora, a autonomia de vontade, ela traz para as partes o poder, inclusive, de nomear mediador e conciliador quando estivermos falando aí das situações extrajudiciais, certo? Então, sempre que houver aí uma cláusula contratual, né, entre as partes que estabelecem procedimentos de mediação e de conciliação, as partes, diante do conflito existente, elas podem dirimir quem vai resolver ali, mediar o conflito, ou quem vai fazer o papel de conciliação para aqueles que não tinham uma relação, né? Mas para aqueles que tiveram um ato ali, uma circunstância, né? De desentendimento. Além disso, pessoal, essa autonomia das partes estabelece que elas podem, inclusive, desistir da mediação e da conciliação a qualquer momento. Então, o fato delas terem optado pela mediação ou conciliação não implica dizer que elas vão ter que ir até o final, que elas vão ter que chegar a uma decisão satisfatória.
pode ser que elas se sintam prejudicadas, pode ser que elas não concordem com a condução do procedimento e aí elas desistam, porque elas têm autonomia para isso, né? E procuram o Poder Judicial. Nada obsta que elas desistam no meio do procedimento e busquem aí uma outra forma, o Poder Judiciário, ou até mesmo a arbitragem. Mas elas precisam ter essa autonomia. E aí, uma pergunta que surge geralmente é: Pedro, me diga uma coisa, para que o procedimento ele seja interrompido, para que ele finde sem chegar ao final, né? Precisa ambas as partes decidirem que não querem mais a conciliação, a mediação? Tiago, eu passo para você essa pergunta. Me diga aí, a decisão de uma das partes já é o suficiente para encerrar a mediação, a conciliação, ou se faz necessário que ambas decidam que a condução não está sendo satisfatória e que elas desejam encerrar por ali os trabalhos de mediação e de conciliação? Me diga aí, é preciso que os dois decidam ou um só já basta? Professor, eu creio que se um não quer, dois não entram em acordo, né? Então, eu creio que, pela lógica, um só não querendo, eu acho que encerra a conciliação. É exatamente isso, Tiago. Eu tenho certeza que os meus outros colegas, eles também concordam com isso. Ora, mas é lógico, se dois não querem, não há briga, né? Se um não quer, dois não brigam, na verdade, né? Assim o ditado. E isso é uma verdade. Ora, se é um princípio impositivo, a autonomia de todas as partes, significa dizer que eu tenho autonomia para desistir do procedimento a qualquer momento. Veja, se eu me sinto lesado, se eu me sinto ameaçado, se a confiança deixa de permear a relação, veja, não faz sentido que a gente insista no trabalho em que as partes não estão satisfeitas, ainda que só uma delas não esteja satisfeita. Então, é o que a gente chama de raciocínio jurídico, Tiago. Ora, se uma das partes não quer, não faz sentido que elas estejam ali, porque a boa vontade, o interesse em mediar ou conciliar, ele precisa permear a atividade desenvolvida pelas partes, né? Se a imparcialidade está para o mediador e para o conciliador, a boa vontade ela deve permear e as relações das partes da contenda. Porque, ora, se eu não tenho boa vontade, se eu não estou aberto para argumentar, né, com o meu opositor, não existe argumentação. Não é isso? Então, é claro que nós estamos aqui analisando os princípios da atividade do mediador e do conciliador. Mas se nós pudéssemos fazer um paralelo, né, se a gente pudesse estabelecer um paralelo entre aqueles que conduzem um trabalho daqueles que são conduzidos, ora, os que conduzem, eles precisam agir com independência, eles precisam ter imparcialidade. Num contraponto, as partes elas precisam desejar a resolução de um conflito que seja aí mais satisfatório, né? A boa vontade ela deve permear a atividade das partes, assim como a independência deve permear a atividade dos condutores, né? Seja mediador ou seja conciliador. E isso é muito mais lógico, intuitivo, do que uma decisão, do que um dispositivo legal, Tiago. Basta a gente entender que quando um não quer, dois não brigam. Professor, se um não quer, dois não brigam, o que não quer pode sair correndo com toda certeza. Com toda certeza. Não quero brigar, mas o outro está vindo atrás de mim, eu corro, né? Pé na bunda, perna para que te quero, corre. Não tem confusão. Se um... E isso não é só no processo, não, viu? Isso não é só no processo, não, é para a vida. Isso é para a vida, exatamente, Tiago. Isso é para a vida, exatamente. Então, se um não quer, dois não vão brigar. Se um não quer a mediação, se um não vê sentido na conciliação, não há motivo para que ela siga adiante, já que, muito dificilmente, se a pessoa não quer, ela não vai trazer boas sugestões, certo?
É claro, pessoal, o atual Código de Processo Civil, e vocês devem ter ouvido falar muito disso, o atual Código de Processo Civil, ele não muda apenas a legislação. Ele muda a cultura processual do brasileiro, né? Mais especificamente, nossa, né? Operadores. Eu falo nossa, eu e vocês, né? Porque vocês vivem essa realidade diariamente. Então, vocês também são operadores do direito. Só que, vejam, para nós, muito mais para vocês do que para mim, inclusive, a mudança de cultura, ela é muito mais bem-vinda para nós do que para quem tem, por exemplo, 30 anos de carreira. Vocês viram lá na fala do palestrante semana passada. Veja, a atividade do advogado, ela é uma atividade que exige muito mais que o conhecimento do procedimento judicial, né? Hoje, mais especificamente, exigem-se, né, habilidades dos advogados que não se exigia 30 anos atrás. É por isso que os advogados mais antigos, né, os juízes mais velhos, eles têm aí alguma resistência a alguns capítulos do atual Código de Processo Civil, porque não é apenas uma mudança de legislação. Mudar a legislação, isso é relativamente fácil, né? Agora, mudar toda uma cultura de julgamento de processos, de resolução de conflitos, porque processo nada mais é que uma tentativa de pacificação social, né? Da resolução de conflitos por meio de uma decisão imparcial. Veja, isso é muito mais complexo, é muito mais difícil. Então, o atual Código de Processo Civil, ele ainda vai levar um tempo para ser bem operado, né, por todos os juristas, exatamente porque ele não muda apenas a legislação. Ele muda aí o paradigma, né? A ideia de resolução de conflitos extrajudiciais, o sistema multiportas, né? Isso tudo é uma mudança de cultura, não é uma mudança apenas de legislação, né? Patrocinar para a sociedade que resolver de forma administrativa, conciliatória, né? Resolver problemas havido entre partes de forma amigável. Veja, para nós brasileiros, isso não é uma mudança de legislação, isso é uma mudança de cultura, né? A gente está muito mais acostumado a judicializar a coisa. Vamos judicializar. E por muito tempo, esse foi um patrocínio não só dos advogados, não só dos membros do Ministério Público, não só dos juízes, não só das partes, né? Ou seja, a sociedade, não só do Poder Judiciário, mas de todos esses organismos juntos, né? Não me satisfez, lesionou meu direito material, processo neles. Ontem eu estava dando aula para os meus alunos de processo civil 1, e eu tenho uma aluna maravilhosa que disse assim: professor, me aborreceu, me fez raiva, é processo, meu amigo. Não tem para onde. Eu comecei a rir, a gente conversando ali. Mas vejam, essa já não é mais a melhor alternativa. Se o foi um dia, já não é mais a melhor alternativa. Eu costumo dizer, e agora muito mais que nunca, sabe, pessoal? Processo judicial, ele deve ser o último dos recursos, certo? É claro que existem situações que não se faz possível mediação, não se faz possível conciliação, que a arbitragem ela não é confiável, existem N situações. Mas, de um modo geral, o processo judicial hoje, ele deve ser a última das alternativas a ser acolhidas pelas partes, porque processo, ele é caro, processo ele é desgastante,
E olha, quando eu digo que o processo ele é caro e desgastante, eu não estou afirmando que ele é caro e desgastante para o autor, ou que ele é caro e desgastante para o réu, ou que ele é caro e desgastante para aquele que tem menor poder aquisitivo, por exemplo, numa lide entre o particular, né, uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Nesses casos, muito mais, né? Mas ele é desgastante para todos os envolvidos, autores, réus, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, magistrado, o Poder Judiciário como um todo, o sistema legal, ele sofre financeiramente com a propositura de ação judicial, né? E quanto mais tolo o bem da vida discutido entre as partes, né? É claro que, vejam, eu peço a compreensão de vocês para que vocês entendam que quando eu estou dizendo tolo, é porque existem relações que são realmente muito complexas, né? Mas, galera, existem processos, existem relatos, eu nunca vi, mas existem relatos doutrinários em livros que informam que há processos judiciais aguardando decisão aí nos tribunais, nos juizados especiais, que se discute um chip de telefone móvel. Veja, não é razoável. Não é razoável que se proponha uma ação judicial por conta de um chip de telefone. Chip de telefone deve custar quanto hoje, pessoal? R$12, R$15? Vamos lá, caro, R$20. O valor desse processo é infinitamente muito maior para o Estado e para as partes, para ser bem objetivo, tá? Financeiramente, a propositura de uma ação como essa, ela sai muito mais caro para o autor, para o Estado, para o próprio réu, do que simplesmente, como é que eu posso dizer? Do que simplesmente deixar para lá. O que acontece é que o deixar para lá também não é uma boa alternativa. Não é uma boa alternativa você ter um direito lesionado, certo? E simplesmente deixar para lá como se nada tivesse acontecido. Essa também não é uma boa alternativa. Qual é a melhor alternativa dentre todas? Pessoal, a melhor alternativa dentre todas é a mudança de cultura. É nós fiscalizarmos a atividade desempenhada pelos órgãos reguladores de quem presta um serviço telefônico, das operadoras que revendem seus dispositivos para celulares, que permitem aí a comunicação móvel. A mudança de cultura que eu falo é conscientizarmos-nos de que é muito mais fácil nós fiscalizarmos quem nos presta um serviço para que eles se sintam inibidos de mal prestar o serviço. Ou seja, para que eles sejam compelidos a prestar um bom serviço, já que nós pagamos por ele, nós pagamos e não pagamos barato, nós pagamos caro por eles e que nós estamos atentos a essa prestação de serviço. Isso sim é uma mudança de cultura. Quando eu falo da mudança de cultura, eu não estou falando de uma mudança de cultura apenas legal. A mudança do Código de Processo Civil, ela é uma mudança cultural, judicial, legal e social. Veja, quando tivermos uma lesão de direito material, a gente precisa buscar a resolução desse conflito. Mas tenham certeza, a resolução de conflito judicial, ela não é a melhor das alternativas, porque processo custa caro para o autor, custa caro para o réu, custa caro para o Poder Judiciário, custa caro para o Estado. Agora, se não houver outra alternativa, processo judicial. Professor,
Mas quando a gente patrocina, quando a gente verbaliza, quando a gente se posiciona a favor das resoluções de conflitos judiciais, de alguma forma, a gente não está perdendo o campo de trabalho? De jeito nenhum, muito pelo contrário. A gente está tendo uma atitude muito mais positiva. E cá para nós, né? Ora, é claro que a gente até pode fazer caridade com o nosso trabalho, né? Benevolência, mas enfim, a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa sustentar as nossas famílias. Então, a gente também precisa entender que resolvendo o conflito mais rápido, mais rapidamente, a gente vai adquirir os nossos honorários. Porque o contrato com o nosso cliente não é exatamente para isso. Resolução do conflito, resolvido o conflito, recebidos honorários. A satisfação do nosso cliente está íntima e diretamente ligada aos honorários contratuais e até os sucumbenciais, que nós fazemos jus. Então, patrocinar as resoluções de conflitos extrajudiciais por parte dos advogados é uma decisão que eu diria muitíssimo inteligente, inclusive. Não é verdade? Letícia colocou aqui, professor, o artigo 334 CPC diz que só não haverá audiência de conciliação e mediação se ambas as partes manifestarem expressamente esse interesse. Isso mesmo, Letícia. O artigo 334, ele meio que é uma consequência de toda a discussão que veio com o artigo 319, certo? O que é que diz o artigo 319? O atual 319, ele estabelece que o autor deve manifestar o desejo pela audiência de conciliação ou não, certo? Porque, num primeiro momento, já que é o autor que retira o Estado de sua principal característica, qual seja? 2 pontos. A inércia, né? Então, como é o autor que propõe a peça inaugural, a exordial, né? Aquela que inicia a atividade judiciária, então, recai sobre o autor, estabelecido lá no 319, que recai sobre o autor a possibilidade, o direito, né, a responsabilidade sobre indicar ou não a realização da audiência de conciliação. O que acontece é que, por vezes, o autor ele pode silenciar. E o atual Código de Processo Civil, tentando aí minimizar, né, os efeitos do engessamento do Código de Processo Civil, ele diz que a decisão, né, toda a compreensão processual diz que o fato do silêncio do autor quanto à realização da audiência de conciliação ou não, ele deve... Só um instantinho, tá, pessoal? Dani. Perdão, tá, pessoal? Vê só. O 319 estabelece que a responsabilidade do autor indicar a audiência, manifestar o desejo da audiência de conciliação ou não. O que acontece é que o autor, ele além de poder manifestar o desejo pela realização da audiência de conciliação, ele também pode manifestar o desejo pela não realização da audiência de conciliação. Mas essas não são as únicas alternativas, sabe, Letícia? A gente tem uma terceira possibilidade, que é apenas o silêncio do Código de Processo do autor na própria inicial. E entende aí, né, toda a compreensão do Código de Processo Civil, ou melhor, a filosofia do Código de Processo Civil, entende que a petição inicial ela não deve ser rejeitada ou emendada, né, pelo simples silêncio do autor. Aguarda-se o posicionamento do réu. Porque aí agora o réu ele deve se manifestar pela realização ou não da audiência de conciliação.
Se ele se manifestar pela realização, repetindo, quando o autor silenciar e o réu se posicionar pela realização da audiência de conciliação, ela irá acontecer. Se o autor silenciar e o réu também silenciar, a audiência irá acontecer. Se o autor silenciar e o réu afirmar que não quer, a audiência ela vai acontecer. Ou seja, em todas as situações, a audiência de conciliação, a audiência prévia de conciliação, ela vai acontecer. Quando é que a audiência não vai acontecer? Quando ambos, autor e réu, manifestarem o desejo pela não realização da audiência de conciliação. Nos demais casos, em todos os outros casos, a audiência de conciliação, ela vai acontecer, certo? Professor. Então, esse é o entendimento do 334. Só não haverá se ambos disserem que não. Nos demais casos, a audiência prévia ela vai acontecer. Diga aí, Tiago. Não, só para fazer uma diferenciação, acho que foi a dúvida de Letícia, que tem o ato processual, que é a audiência de conciliação, e tem a conciliação, né, que são coisas diferentes. O ato processual, ele realmente é obrigatório, né, como o senhor bem falou. Mas entrando lá dentro, ninguém é obrigado a conciliar, entendeu? Tá. Foi isso, né, Letícia? Me perdoe. Disse que só não haverá audiência de conciliação e mediação se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse. Mas ela falou em audiência de conciliação, Tiago. Ela falou, só não haverá audiência de conciliação. Não, acho que ela lembrou daquela pergunta que o senhor me fez. Se ambos precisavam... se ambos tinham que desistir ou se um só desistindo. Eu acho que quando você fez aquela pergunta, estava se referindo ao conflito em si. Sim, né? sim. Isso mesmo, Tiago. E aí, Letícia, ela faz um complemento aqui, ó. Então, para desistir da audiência, não seria necessário que ambas as partes desistissem? Aí agora você fez um gancho com a pergunta que eu fiz para Tiago, né? Então, para desistir da audiência, também não seria necessário que ambas as partes desistissem? Calma, que agora eu acho que eu entendi. Me ajuda aqui, tá, Tiago, se eu estiver errado. Seguinte, o ato processual da audiência de conciliação, ele só não vai acontecer se ambas as partes disserem que não, certo? Aquela audiência prévia, Letícia, a audiência prévia, ela só não vai se realizar se autor e réu, ambos, disserem não quero conciliação. Porque, imagina aqui comigo, o processo é dispendioso para todas as partes. Processo, quanto mais longo, quanto ele mais velho, quanto mais ele estiver no Poder Judiciário, aguardando uma decisão de mérito, quanto mais longo o processo, quanto maior o tempo do processo, mais caro é aquele processo. Tá? Então, se o processo já é caro, quanto mais rápido ele for julgado, melhor. Beleza? Então, se ambas as partes, autores e réus, ou autor e réu, não querem a audiência de conciliação, para que o Estado vai marcar uma audiência sabendo que não há boa vontade das partes em argumentarem para chegarem a uma decisão satisfatória. Então, quando as partes dizem eu não quero, o Estado não vai marcar. Porque ele entende, ora, não vou perder meu tempo. É como se fosse assim, sabe, Letícia? Não vou perder meu tempo marcando audiência onde ambos vão chegar aqui de cara feia e ficar mudo. A audiência toda. Ou brigarem, sabe? Então, toca logo para a audiência de instrução. Beleza? Essa é uma situação. Audiência prévia de conciliação. Agora, durante o Instituto da Conciliação, né? Estão lá, digamos que são opositores, eu e Tiago autor, Pedro réu, né? Nós concordamos em participar de conciliação. Nós concordamos conciliação extrajudicial, certo?
Porque essa sua primeira pergunta, ela diz respeito à audiência de conciliação prévia, judicial. Quando eu digo que basta um só desistir, eu estou falando da conciliação extrajudicial, ou da mediação extrajudicial. Quando uma das partes estão lá, concordaram até com a conciliação. Vamos tentar aqui pacificar, né, essa relação, vamos tentar chegar a uma decisão que seja satisfatória para ambas as partes. Eu abro mão um pouquinho daqui, você abre mão um pouquinho dali. Veja, neste caso, aí não. A decisão de desistência de um só, ela é soberana. Se um quer a audiência de conciliação, se um quer a realização das audiências de conciliação extrajudicial, mas o outro não quer, o outro não deseja comparecer às sessões de conciliação, vamos diferenciar assim, audiência no judiciário, sessões de conciliação ou sessões de mediação, quando estão acontecendo extrajudicialmente, fora do Poder Judiciário, vamos utilizar as nomenclaturas de sessão para extrajudicial e audiência para o judicial, certo? Nas sessões extrajudiciais de conciliação ou mediação, a decisão de um não participar, ela é soberana. Ela é soberana porque não adianta que um particular diga, olha, a sessão de conciliação será marcada para sexta-feira às 3 horas da tarde. Veja, se eu não quero conciliar administrativamente, basta que eu não vá. Professor, isso gera alguma punição? Nenhuma. Árbitro, assim como conciliador, ou melhor, mediador, assim como conciliador, e assim como árbitro também, eles não têm poder de coerção. Ou seja, eles não vão poder impedir aquele que inicialmente manifestou o desejo por sessões de conciliação ou de mediação extrajudiciais e num determinado momento dessas sessões, a parte se pronunciou dizendo perdi o interesse em conciliar extrajudicialmente. Eu agora quero o processo judicial. Veja, o que pode fazer o mediador? Nada. E o conciliador? Idem. E o árbitro? Veja, o árbitro ele acaba tendo um pouco mais de poder. Mas para o caso da mediação e da conciliação, mediador e conciliador nada podem fazer. Porque eles não têm poder de coerção. Eles não podem bloquear contas, eles não podem mandar prender, eles não podem bloquear bens, nomear bens à penhora. Ou seja, eles não podem nada disso. Certo, Letícia? Será que eu consegui esclarecer tua dúvida? Me diz aí. Perfeito, consegui entender. Obrigado. Eu que agradeço, Letícia. Valeu, Zaço. Tiago, agora ficou melhor? Ficou certinho? Tá bom? Ficou bem claro. Ótimo. Muito... Ótimo. Obrigado, viu, Tiago, pela sua ajuda. Porque imagina. Foi minha, eu que me perdi aqui. A pergunta de Letícia foi perfeita. Eu que me perdi no meio dela. Mas foi ótimo. Que bom, que bom, que bom. Obrigado, Tiago. Então, vamos passar para o outro princípio, tá? A gente falou sobre autonomia da vontade entre as partes, isonomia entre as partes. Pessoal, veja, é muito semelhante à autonomia. Em tese, vejam só, para que eu não empurre a informação goela abaixo em vocês, certo? Eu quero que vocês entendam o porquê da criação do princípio da isonomia para estas partes, tá bom? Às vezes ela é imperativa, ou seja, ela já existe, ela já se impõe naturalmente. Quando a gente está falando de empresas, por exemplo, né, vocês imaginem duas grandes empresas
participando de uma arbitragem, ou duas grandes empresas tentando manter os seus negócios mútuos, né, o contrato havido entre elas, por meio de sessões extrajudiciais de conciliação. De um lado, a Apple e do outro lado, a Coca-Cola. Num primeiro momento, quem é a mais forte? Nenhuma das duas. As duas são grandes multinacionais. Então, entre elas, há igualdade. Veja, essa isonomia aí, ela é imperativa. Para esta relação, ela é imperativa, certo? Porque ela se impõe por si só. Já que ambas as empresas, elas estão em pé de igualdade. Elas estão em pé de igualdade financeira, elas estão em pé de igualdade quanto ao marketing, né, desempenhado por essas empresas em todos os países. Então, veja, a isonomia entre elas é muito clara. Mas a gente pode discutir um pouco mais que isso, sabe, Letícia? Vou usar Letícia. A gente consegue, Letícia, discutir um pouco mais sobre o princípio da isonomia. Ele, mais que imperativo, ele é necessário. É necessário que as partes estejam verdadeiramente em pé de igualdade, para que uma não se submeta aos desmandos da outra. Tu entende o que eu quero dizer? Do tipo assim, Coca-Cola e Apple litigando, uma não vai se submeter à outra, porque as duas são grandes, certo? Agora, quando a gente fala de banco, instituição bancária financeira e seu cliente, eles estão em pé de igualdade, Letícia? Ou há uma relação de superioridade aí entre um e outro? Diga aí. Letícia? Banco e seu cliente. Essa relação aí é uma relação de igualdade ou é uma relação de disparidade? Pode repetir? Então, quando um banco e um cliente estão, vamos lá, estão participando de sessões de mediação extrajudiciais, a gente pode dizer que o banco e o cliente do banco que estão ali litigando por algum erro cometido pelo banco, certo? Essa relação é uma relação de igualdade, banco e cliente, eles estão no mesmo pé de igualdade, sim ou não? Não. Tecnicamente falando, quem é superior, o banco ou o cliente? O banco, com toda certeza, né? Com toda certeza. Então, veja, uma mediação entre essas partes, ela não é bem vista. Sugerir mediação extrajudicial para essas partes não é uma boa opção, porque as partes, elas não estão em pé de igualdade. Para que elas possam negociar, é importante que as partes estejam no mesmo grau financeiro de igualdade. Em situação social de igualdade, porque senão uma vai acabar sucumbindo à outra. Acaba que a parte menos favorecida, ela vai abrir mão de direitos que eventualmente não podem ser dispensados, não seriam aceitos no Poder Judiciário,
sabe? Então, esse princípio da isonomia, ele, mais que imperativo, ele é um princípio que precisa ser observado para que a mediação e a conciliação atinjam o seu principal objetivo, que é a conclusão de forma justa, de forma satisfatória, verdadeiramente satisfatória. Certo, Letícia? Então, quando a gente diz que as partes devem atuar com isonomia, é mais que atuar com boa vontade, é mais que atuar com generosidade, é atuar em pé de igualdade. Senão, essa mediação e essa conciliação será injusta, porque alguém, a parte hipossuficiente dessa relação, ela vai abrir mão de direitos que não seriam abertos se elas estivessem buscado o poder judiciário. Então, o princípio da isonomia ele é impositivo, mas ele precisa ser observado antes das sessões de mediação e de conciliação começarem, porque senão ela não se faz possível. Certo? Beleza, pessoal? Entendido até aqui? Sim, beleza, valeu, Lana. Vejam só, informalidade, na letra F, ele fala sobre os princípios da informalidade. O princípio da informalidade, ele está muito próximo ao princípio da oralidade, né? Tudo aquilo que a gente falou para a oralidade serve também para a informalidade. Na verdade, a oralidade é muito mais uma consequência do princípio da informalidade. Porque quando a gente diz que a oralidade ela deve permear os atos da mediação e da conciliação, né? Porque muito mais os atos eles devem ser orais do que redigidos, transcritos, escritos, né? A ideia da oralidade ela traz aí uma informalidade para o procedimento. E ora, essa informalidade ela acontece exatamente para dar agilidade. Professor, mas tudo que acontece na mediação e na conciliação de forma orais, não fica mais fácil de provar, não, depois? Veja, tecnicamente é mais fácil, é mais difícil de provar, né? Porque se você não tem uma gravação, se você não reduziu a termo e assinou, veja, mas em contrapartida, a gente tem que os atos da conciliação. Pessoal, deixa eu só atender aqui esse telefonema rapidinho, é coisa de 30 segundos, tá? Eu tenho certeza que eu sei o que é, mas como estou insistindo... Alô? Pois não? Meu bem, você quer falar com quem? Não, foi engano, tá? Foi engano. Isso. Tudo bem. Tudo bem. Perdão, pessoal. Então, retomando. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Já que quando eu paro eu me desconcentro. Sim, então, já que a informalidade, ela traz aí uma celeridade para os atos. Né? Se a gente for reduzir tudo a termo, né? Se a gente for filmar todas as sessões, veja, isso vai tornar as sessões de mediação e de conciliação extrajudiciais quase que uma audiência judicial. Então, a ideia é dar informalidade para dar celeridade. Inclusive porque, se a gente olhar esse princípio da informalidade como um princípio próximo da celeridade, né, a gente vai chegar à conclusão que a celeridade ela está intimamente ligada ao sentimento de justiça. Né? Quanto mais rápido julgado um processo, claro que guardada aí as devidas proporções, certo? Mas um processo, quanto mais rápido julgado, atendendo aí a todas as suas
necessidades, ele vai se aproximar ao máximo de um sentimento de justiça, né? Não só de justiça, mas de justeza mesmo da decisão, né? Aquela decisão justa, mais perto do perfeito. Enquanto que um processo que leva anos a ser julgado, veja, não é justo. Ele não traz justiça. Ele até determina o fim do processo com resolução de mérito, mas ele não traz justiça. Veja, uma sentença que condena um assassino, né? Ela é uma decisão judicial que precisa ser cumprida, claro, mas ela não é uma decisão justa. Não é justa porque ela não traz a vida da vítima de volta. Entendesse? Dessa perspectiva, ela não é justa. Porque ela até pode acalmar os ânimos, mas ela não traz o ente de volta. Ela não traz o pai, ela não traz a mãe, ela não traz o filho, o irmão, o esposo, a namorada de volta. Entende o que eu quero dizer? Então, os atos da mediação e da conciliação, eles são orais, portanto, são informais, para trazer a sensação de agilidade e se aproximar ao máximo do sentimento de justiça, né, para as partes. Então, a ideia é exatamente essa. Até aqui, pessoal, tudo tranquilo? Quando discutimos a informalidade. Sim. Beleza, Tiago. Aqui, ó, busca do consenso. Veja, quando a gente fala de busca do consenso, é uma decisão que seja satisfatória para ambas as partes. O consenso, ele não significa dizer que ninguém vai abrir mão de nada, certo? Porque se você não quer abrir mão de nada, se você não está disposto a abrir mão de nada, o seu lugar não é na mediação e não é na conciliação. O seu lugar é no processo judicial. Porque o juiz vai decidir caso você goste ou não. Porque a decisão dele é impositiva, certo? Então, se você está na mediação ou na conciliação, você deve agir com bom senso. Agir com bom senso significa dizer, você abre mão um pouco aí, que eu abro mão um pouco aqui. Tá certo? Então, a gente não pode abrir mão de direitos universais, imperativos. Mas a gente pode abrir mão de prazos, a gente pode abrir mão de juros, para que a decisão se imponha e nós saiamos satisfeitos dessa relação, né? Assim como a confidencialidade. Veja, tudo que é narrado, descrito, dito nas sessões de conciliação e mediação extrajudiciais são confidenciais. Não podem sair dali. Sob pena de punição judicial, inclusive. Então, os atos praticados pelas partes e tudo aquilo que for dito pelas partes, né, os atos eles serão muito mais orais, né, do que descritos. Então, são confidenciais, pertencem ao procedimento. Não podem ser levados a público, sob pena de punição por decisão judicial, porque esse é um impositivo imperativo, é um princípio imperativo, tanto da mediação quanto da conciliação. Certo, pessoal? Em termos de princípios, discutimos bem, vocês acham que precisa de mais alguma coisa? Podemos dar seguimento, podemos evoluir mais um pouquinho. Se vocês quiserem, a gente pode voltar e discutir mais alguma coisa, tá? Sem problema. Digam aí. Podemos. Obrigado, Lana. Aí diz aqui, ó, mediador e conciliador. Acompanhem comigo aí o material, tá? Ele fala judicial e extrajudicial. Judicial, né? Atuação do mediador e do conciliador judicial. Atuam como auxiliar da justiça nas audiências de conciliação. Galera,
vou começar lá de trás, tá? Lá do Código de 73, né? Final da vigência de 73 para o nosso de 2015. Pessoal, os métodos de conciliação e mediação, eles são métodos complexos, certo? É preciso uma formação para que a condução dos procedimentos seja bem aplicada, né? Seja bem feita pela figura do mediador e do conciliador. O que era praticado no Código de 73, veja, era tudo, menos mediação e conciliação. O simples fato do magistrado abrir a audiência perguntando se as partes têm alguma sugestão para a conciliação, veja, isso não é conciliar. Certo? Você perguntar, ora, você está a fim de conciliar, velho? Só falta o magistrado dizer assim, entendeu? Para vocês perceberem como a ciência jurídica ela vai evoluindo com o passar do tempo, né? Em algumas situações, é claro. Mas nessa fica muito bem claro. Ora, o simples fato do magistrado abrir a audiência, seja ela audiência instrutória, probatória, audiência de sentença, enfim, seja qual for, abrir a audiência de conciliação e perguntar se as partes têm alguma proposta para conciliação, veja, isso não é conciliação. Isso não é procedimento de mediação. Tá? Isso é uma mera pergunta como qualquer outra. Como vai ser o dia? Vai bem? Né? Você está bem? Veja, isso é uma pergunta quase que retórica, que não necessita de resposta. Obrigatoriamente, não. Alguém deseja conciliar aqui, véi? Só falta o juiz dizer. Alguém deseja aqui conciliar, véi? Sabe? Alguém deseja aqui conciliar, mano? Né? Se nós estivéssemos em São Paulo. Alguém deseja, mano, conciliar aqui? Veja, isso não é conciliação. Foi preciso a gente criar uma nova lei, mudar de cultura, né? Com a proposta de mudança de cultura, para que se entendesse que os procedimentos de mediação e de conciliação, eles são procedimentos densos, com etapas a serem percorridas, com regras a serem cumpridas, observadas por todos, né? Então, na mediação e conciliação judicial, os mediadores e conciliadores, eles atuam como auxiliares do Poder Judiciário, né? Agora, nesta situação da judicial, existem algumas características que não precisam ser observadas, que é o aceite das partes. Eu havia comentado, acho, no iníciozinho da nossa aula, o aceito das partes. Não necessita na mediação e conciliação judiciais. Não necessita. Porque é como juiz. Veja, você não precisa aceitar o seu juiz. O juiz que vai julgar a sua causa. Né? É ele quem vai julgar. E ponto. Na mediação e na conciliação judicial, da mesma coisa. Do mesmo jeito. Precisa de aceite. Eles vão conduzir pronto. E ponto. Né? Agora, quando a gente trata da extrajudicial, não. Da extrajudicial, aí é preciso que as partes estejam de comum acordo. Não gostei desse. Troca. Próximo. E aí os próximos podem ser mais 1, mais 2, mais 3, mais 10. Até que venha um que eu diga, não, olha, esse daqui eu estou indo com a cara dele, esse daqui parece desempenhar um bom trabalho. Com esse daí eu concordo. Certo, pessoal? Então, o mediador e o conciliador judiciais, eles são auxiliares do Poder Judiciário. São auxiliares do magistrado. Ponto. Então, eles, nesse momento, esses procedimentos abrem mão de algumas situações que, se estivéssemos falando de mediação e conciliação extrajudiciais, não poderiam ser abertos, certo? Na outra folha, ele diz assim, ó,
judicial, extrajudicial, atuam fora do âmbito do processo judicial. Eu até confesso para vocês que, depois de muito ler sobre essas matérias, eu acredito muito mais na mediação e conciliação. Eu não sei se Patrícia já comentou alguma coisa com vocês. E veja, essa é uma opinião muito particular. Então, eu jamais traria essa indagação para vocês na prova, porque Tiago pode concordar comigo e Lana pode discordar sobre perspectivas diferentes, né? E ambas as respostas estariam certas. Entende? Então, se uma pergunta dessa surgir na prova, perguntando o que vocês acham, essa pergunta, veja, quaisquer das respostas que venham estarão corretas, né? Desde que venham ali consoante os dispositivos legais, óbvio, né? Mas quando você faz uma pergunta pessoal, veja, a resposta é pessoal, então ela não está certa ou errada. Ou melhor, ela não está errada, ela estaria certa, né? Mas eu acredito muito mais, eu, Pedro, né? Enquanto leitor do tema, da matéria, eu acredito muito mais na mediação e na conciliação extrajudiciais do que na judicial. Não quero confundir a cabecinha de vocês, certo? Eu só estou me colocando, eu só estou botando, como diz o Matuto, meu na reta, certo? Para vocês terem uma referência. Mas veja, mas é uma mera referência mesmo, só para que vocês possam construir aí, com base nos livros e nos autores que vocês leem, uma concordância ou discordância, sabe? Concordar também é válido e precisa ser respeitado. Então, só para que vocês depois construam um posicionamento. Eu acho que a judicial é mais interessante ou não. A extrajudicial realmente parece ser mais interessante. Eu não gosto de nenhuma das duas ou acredito nas duas, sabe? Mas a extrajudicial, ela tem uma liberdade maior que a judicial. Então, eu acredito que o trabalho do mediador e do conciliador nos procedimentos extrajudiciais, eles acabam tendo uma maior eficácia, sabe? Porque o trabalho é feito com maior liberdade. Então, eu acho que o comprometimento do mediador ou conciliador extrajudiciais é maior do que o judicial, sabe? Porque o judicial, ele vai aceitar todos os casos que se apresentam, ele vai precisar desempenhar ali suas funções. Já no extrajudicial, não, veja. Quando você aceita porque você acredita que pode fazer um bom trabalho. Sabe? O mediador e o conciliador, quando aceitam pacificar, né, ou tentar conduzir ali alguma relação, ele o faz porque ele acredita. Mas não por uma imposição do seu cargo, por exemplo. Sabe? Não é uma obrigação. Então, eu acredito muito mais. Mas veja, essa é uma opinião muito pessoal. Muito, muito, muito pessoal. É minha. Eu quero que vocês formulem... Pedro? Opa! Tu pode tirar uma dúvida minha, por favor? Posso, Railane? Diz aí. Ei, Se eu souber... Na mediação judicial, um exemplo, não precisa as partes pagarem, né? Isso. E na extrajudicial é preciso. No caso, na Câmara. Então, em condições normais, sim. Vamos colocar assim, tá? Certo. Aí seria isso, mas, tipo assim, seria isso que leva tantas pessoas a fazer o judicial e não o extra? Essa seria mais uma possibilidade? Então, Ilana, eu acho que eu vou responder e você talvez não fique satisfeita com a resposta, mas tudo bem. Não é isso. Não é isso.
não é isso que faz com que os procedimentos extrajudiciais, mediação e conciliação, sejam menos procurados do que os judiciais. Ponto. Agora vamos discutir sobre isso. Os extrajudiciais, eles não são procurados porque a sociedade ainda não conhece os procedimentos extrajudiciais. E os que conhecem, os civis que conhecem, né? Assim, os que não são operadores do direito, os que conhecem, já ouviram falar, não acreditam na eficácia. Certo? Então, eles preferem os judiciais, os procedimentos judiciais, porque nós fomos ensinados, doutrinados a entender e acreditar apenas no que é resolvido pelo Poder Judiciário, via processo judicial. Certo? Entendi. Agora, então, é porque eu também penso, porque a gente tem uma cultura muito grande de sempre judicializar. Sim, tudo. E aí, como tudo se judicializa, é melhor, assim, né, na visão das outras pessoas, é melhor a gente judicializar e ter, vamos dizer assim, um resultado pela justiça. Sim. Ou por uma câmara privada, porque aí pode não valer a mesma coisa, pode não ter o mesmo efeito. Veja, nós operadores sabemos que tem o mesmo valor, né? Porque sim. Que vai fazer coisa julgada formal e material. Agora, o que acontece é que, Railane, cá para nós, sabe? Nós aqui, presentes, né? Num primeiro momento, até eu e você desacreditamos dos procedimentos extrajudiciais. Você concorda comigo? Sim. No primeiro momento, a gente, quando viu, a primeira vez que a gente viu essa informação, aí a gente disse, oxe, isso daí não vai pegar, né? Não é o que a gente pensa, aí não vai pegar. Porque nós estamos doutrinados a uma outra cultura. A gente foi ensinado a acreditar apenas na decisão proferida pelo Estado. A gente não acredita na nossa capacidade de argumentação. Porque é por meio da argumentação que a gente chega a uma decisão extrajudicial, né? Conduzida ali pelas partes. Então, no primeiro momento, até nós desacreditamos. A gente teve que fazer algum esforço ali para acreditar. A sociedade, ela ainda não busca os métodos extrajudiciais por não conhecer. E os que conhecem não acreditam. Mas não acreditam porque eles foram doutrinados para outras situações. Tá aí a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é patrocinar, verbalizar e demonstrar as vantagens dos procedimentos extrajudiciais. Mas não é vantagem só para as partes, é para nós. E não é só para nós, é para as partes também. Todos ganham com os métodos de resolução de conflitos extrajudiciais, sabe? É interessante para todos, para as partes, para os mediadores ou conciliadores, para o Estado sobre todas as perspectivas, porque não abarrota o Poder Judiciário, porque os impostos, né, derivados desse conflito que não foram pagos serão pagos muito mais rapidamente, certo? Porque enquanto uma Câmara pode conduzir uma problemática que pode ser resolvida com 4, 5 sessões, o Estado fica mais livre para julgar ações muito mais complexas que aí precisam obrigatoriamente serem resolvidas pelo Poder Judiciário e não por particulares. Tu me entende? Acaba que a nossa responsabilidade é maior sob essa perspectiva. Coisa que a próxima geração, ela não vai enfrentar. A minha enfrenta alguma resistência, a geração de vocês já enfrenta menos, a próxima talvez já não enfrente mais essa resistência, porque estaremos falando
Em quanto tempo de Código de Processo Civil? Em 20 anos, talvez? 15 anos, talvez? Veja, já é um tempo razoável, já é um tempo bom para que tenhamos praticado aí de forma a nos convencer e convencer a sociedade de que a resolução administrativa ela é sempre muito mais satisfatória para todos do que a busca pelo poder judiciário, com toda certeza. E isso não diminui em nada o nosso trabalho, nem os nossos vencimentos, tá? O fato da gente patrocinar as decisões, os métodos extrajudiciais, isso não diminui em nada os nossos vencimentos, nem a importância da nossa participação. Eu diria até que muito pelo contrário. Porque se a gente resolve lides em 3 meses, por exemplo, acaba que as partes ficando satisfeitas, elas vão propalar que o doutor fulano de tal é uma boa opção, porque enquanto a parte está ali no processo judicial há 3, 4 anos, ela teve a problemática dela resolvida em 3 meses, por exemplo, ou com alguma prorrogação, 6 meses, né, diante do acordo entre as partes. Veja, isso nos traz muito mais trabalhos, né? Um cliente satisfeito, ele chama pelo menos, ele nos traz pelo menos 2 outros clientes e isso, veja, é muito bom, né? Deu para entender, Railane? Deu, Pedro. Obrigada. Tranquilo. Vamos lá. Extrajudicial. Escolha indicação. Pessoal, são 4h11, certo? São 4h11. A gente tem um conteúdo pequeno para discutir na outra aula. Como eu sei que a gente vai ter que ter outra aula, então vamos fazer o seguinte, vocês topam que a gente encerre a aula por aqui, e aí vocês têm um tempo para ir ler esse material com mais calma, certo? E aí nós retomamos a discussão na semana passada. Pode ser? O que vocês acham? Semana passada ou semana que vem? Perdoe, Railane, porque final de semestre a gente vai ficando assim, e ainda mais confinado. Chega uma hora que a gente diz, meu Deus, onde é que eu tô? Que dia é hoje? Me perdoe. A gente encerraria por aqui essa semana e voltaríamos semana que vem, porque aí a gente não teria, já que a gente tem esse tempo, né, vamos usufruí-lo e não ter que discutir muito assunto numa aula e ter menos assunto, muito menos para discutir numa outra. O que é que vocês acham? A Railane disse tudo bem, o Tiago, por mim, pode ser, a Paloma pode ser professor, a Lani pode ser, por favor, tenta conseguir uma resposta da Isabela. A Carol disse tudo bem. Não, pode deixar, eu estou aqui nos calos da Isabela. Ela hoje não me escapa, vice? Perguntei aqui, só para vocês terem ideia, vocês virem que eu fiz a pergunta no grupo dos professores, tá? Professores Direito Nova Roma. Eu fiz a pergunta, Bela, tarará, tarará. Aí tirei um print do negócio e marquei, informando da aula, informando da data da prova. Aí agora é só a gente... Ela deve estar em reunião, porque Isabela, ela responde com velocidade, sabe? Que ela sabe, geralmente, quando a gente manda essas mensagens, e eu, principalmente, que eu faço de tudo para não perturbá-la. Quando eu mando é porque eu estou aperreado. Então, assim que ela tiver ela me der uma resposta, eu informo vocês com toda certeza. E, possivelmente, hoje à noite, eu já vou lançar essa aula no meu Instagram. Eita, no meu Instagram. No meu YouTube, tá, pessoal? Para quem perdeu a aula vai ficar lá disponível no meu YouTube. Eu vou colar o link para vocês repassarem para os seus colegas, mas eu colo lá no grupo e preciso resolver com a Isabela também o meu acesso à plataforma da faculdade, tá? Que é para eu poder lançar o material lá no
no site da faculdade também, para vocês, por meio das mensagens. Tá bom? Então, obrigado pela compreensão de vocês, obrigado pela participação de vocês, pela atenção. E a gente se encontra semana que vem, terça-feira, às 2h, impreterivelmente, tá bom? Beleza, galera? Foi um prazer enorme encontrar com vocês, tá? Nos vemos para a semana. Beijão e obrigado. Ah, outra coisa. Se vocês, em qualquer outro momento da semana, estiverem estudando e ficarem com alguma dúvida, manda um áudio para mim, tá? Ou lá no grupo, ou inbox mesmo, individual, certo? Só é pegar lá o meu, manda um áudio, professor, eu estava lendo, vi isso, dá para tu esclarecer aí, eu não entendi direito, tanto para vocês quanto para os alunos que não puderam, por algum motivo, assistir a aula, tá bom? Beleza, galera? Eu que agradeço. Um abração para vocês. Bons estudos. Vamos terminar isso com tranquilidade. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Lana, adorei a informação. Obrigado. Eu já estou como professor. Ótimo, obrigado. Então, eu vou colocar lá o material. Tchau, Lana. Obrigado, filha. Boa semana. Bons estudos.